A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, veja João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos. É ministrar 22 livros e capítulo com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores ou ofertantes desse ministério do Senhor Jesus a Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar no seu Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5. É o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Primeira Pedro, capítulo 5, contém 14 versículos. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Por meio de Silvano, voto fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdade, graça do Senhor Deus, nela estáis firmes. A vossa colheita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos.
capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 13 versículos. A missão de Timóteo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão ministro do Senhor Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus ao Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares. E logo após eu falarei os pares. Amém.
Sejam todos muito bem-vindos. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. O capítulo 12 do livro de Romanos contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade, é matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Romanos capítulo 12 contém 21 versículos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro. Lamentações com 5 capítulos. Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, que contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixo do peito e dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo se tornou cruel. Como os avestruzes no deserto, a língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Glórias ao Senhor Deus. 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 2, Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, contém 70 versículos. A lista dos que voltaram. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuas, Neemias, Zeraías, Reelaías, Mordecai, Bilzam, Mispá, Bigvai, Reum e Baná. A lista dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefanias, de Cefatias, 372. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo com 4 capítulos.
capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Contém 18 versículos. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Glórias ao Senhor Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, exemplo de Paulo. Bem sabeis disso, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços me prestou ele em Éfeso, melhor os sabes tu. Glórias ao Senhor Deus. 11:59, 12 e 60, 11:59, 12 e 60. Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Trinta e 38. O Senhor responde para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, que é este que escurece o meu conselho com as palavras sem conhecimento. Agora cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que está afundada as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36. Para o rebanho santo de número 35 e 36. Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Contém 17 versículos. Advertências aos sacerdotes. Agora, sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei, a descendência espalharei, esterco sobre os vossos rostos, esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com esses sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para a minha aliança, seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos.
7:63, 8:64, 7:63, 8:64. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. Muito bem alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Glórias ao Senhor Deus. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 2 Coríntios, capítulo 7, lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo, ou de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. 2 Coríntios, capítulo 7. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor Deus. Recebei-nos em vosso coração, a ninguém prejudicamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isto para vossa condenação, já antes tinha dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, contém 18 versículos. Fazer o bem a todos, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige o tal com o espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensasse alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra. Então terás motivo de glória, só em si mesmo, não em outrem. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que instrui.
Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38, 33, 34 e 38. Ruth, capítulo 8, 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Ruth, capítulo 4, que contém 22 versículos. A genealogia de Davi. Assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. E teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Glórias ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Josué com 24 capítulos. Capítulo 7, Josué, capítulo 7, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. O pecado de Acã e a derrota em Ai. Os filhos de Israel, porém, foram infiéis no as coisas condenadas. Acã, filho de Carme, filho de Zebade, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué de Jericó alguns dos homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Eles disse: Subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens para ferir a Ai. Não canseis ali todo o povo, porque há poucos habitantes. Assim subiram do povo para lá uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel capítulo 32. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Lamentação sobre Faraó.
Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes. Terríveis entre as nações são todos eles. Destroçarão a soberba do Egito e toda a multidão será destruída. Exterminarei todos os seus animais. Sobre as muitas águas não as turbará mais de pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. 3:67, 4:68, 3:67, 4:68. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. O rebento de Jessé. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 7, Apocalipse capítulo 7. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam somente sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Sobre o mal ou contra a árvore qualquer. Vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, tendo o selo do Senhor Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 23, 47, 24 e 48. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, Provérbios, capítulo 9. Contém 18 versículos. Convite da sabedoria e da insensatez. A sabedoria edificou a tua casa, lavou as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou seu vinho. Já preparou a sua mesa, deu ordem às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples aqui? Aos fatos de entendimento diz. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58.
Marcos, com 16 capítulos. Marcos, vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 4. A parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Que contém, Marcos capítulo 4, contém 41 versículos. A parábola do semeador. Outra vez o Senhor Jesus começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia e de toda a multidão. Estava em terra, à beira-mar na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na tua doutrina: escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e as comeram. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Levítico, com 27 capítulos. Vinte e três, Levítico capítulo 23, que contém 42 versículos, para o rebanho santo número 15, 55, 16 e 56. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocação são estas: o sábado, 6 dias trabalharei, mas o 7º dia será o sábado no descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis de sábado do Senhor em todas as vossas casas. A Páscoa, estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 8. Esther, capítulo 8, contém 17 versículos. O edito do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, por este tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Amã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhes os pés e chorando, implorou-lhes que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o plano que este tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Esther levantou-se, pôs em pé perante o rei.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 3. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, peço ao Senhor que todas essas vidas de locais que estão ligadas agora nessa tua santa live, dessa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna no chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Antes de eu dar continuação ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma de nossas denúncias a todos vocês. Enquanto eu vou apresentando a denúncia, vocês vão mentalizando o número de 1 a 22, que no final da live eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que dá total liberdade ao Espírito Santo falar com vocês. Então você mentaliza e escolhe o número de 1 a 22. Glórias ao Senhor Deus. Essa é mais uma de nossas Muita denúncias. atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19,
Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. E o livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 18. Esse é o penúltimo livro de hoje. Atos, capítulo 18. Que contém 28 versículos. Paulo perante Galho. Sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: persuade os homens a servir ao Senhor Deus contra a lei. Quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, alguma transgressão ou crime grave, com razão vos ouviria. Tendo em vista que a questão é de palavras, de nomes, e de vossa lei, disso cuidai vossos mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Vamos ao último livro de hoje. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao o capítulo do livro de Neemias. Capítulo 4, Neemias, capítulo 4. Contém 23 versículos. A oposição à reconstrução. Uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: desfalece as forças dos carregadores e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles, os mataremos e poremos fim à obra. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Capítulo 15,
Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o 18, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou 1, Esdras, capítulo 2. O 20, 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 6, Jó 38. Você que mentalizou o número 13, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de 2 João. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Josué, capítulo 7. Você que mentalizou o 22, Ezequiel 32. Você que mentalizou o 16, Isaías, capítulo 11. Você que mentalizou o 12, Apocalipse, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 9. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Esther, capítulo 8. E você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Atos, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Eu já vou repetir os números para todos vocês. Mas antes eu irei passar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 15, 1 Pedro 5, 7, 1 Tessalonicenses 3, o 18, Romanos 12, o 3, Lamentações 4, 1, Esdras 2, o 20, 2 Timóteo 1, o 6, Jó 38, o 13, Malaquias 2, o 11, 2 João, o 10, 2 Coríntios 7, o 2, Gálatas 6, o 4, Ruth 4, o 19, Josué 7, o 22, Ezequiel 32, o 16, Isaías 11, o 12, Apocalipse 7, o 5, Provérbios 9, o 9, Marcos 4, 21, Levítico 23, o 14, Esté 8, o 17, Atos capítulo 18 e o 8, Neemias capítulo 4. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito da sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus e se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, da Angola, da Dinamarca, da África do Sul, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sendo todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.